Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom poder estar aqui para poder adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. E eu quero chamar bem-vindo as pessoas que nos visitam nesta noite. E eu quero dizer para você, Deus está feliz com a sua decisão nessa noite, tá? De você ter deixado a sua família, deixado alguma coisa que você queria fazer hoje, mas você tomou a decisão mais certa e vir para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, tá? Hoje não haverá escolinha, tá? As nossas professoras querem ouvir a pregação da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Então as crianças, elas se comportem bem, né? Porque você lembre, você estando lá ou você estando aqui, Deus está presente, tá? Então fique quieta na presença do Senhor para ouvir a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Eu quero convidar o pastor Vladimir. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. E eu gostaria que nós fizéssemos uma oração pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida dele e dando para ele a palavra que está no coração do Pai para as nossas vidas nessa noite. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu servo, Pai. Quero te louvar porque o Senhor tem amado a ele e tem iluminado ele, Senhor, para ele poder anunciar as boas novas de salvação, Pai. Eu quero te louvar porque através da vida dele, o Senhor tem usado ele para ganhar muitas almas para o Senhor. E nesta noite, Pai, ele vai estar aqui anunciando a tua palavra. Pai, toma ele nas tuas mãos, Senhor. Cobre ele com a cobertura do sangue do Cordeiro, Senhor. E que ele transmita nesta noite a palavra que está no teu coração para as nossas vidas, Pai. Nós repreendemos todo o ataque do inimigo, repreendemos todo espírito que se levanta para roubar a palavra semeada. Em nome do Senhor nós repreendemos. Oramos para que a palavra nessa noite, ela produza fruto em cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito boa noite a todos. Que o Senhor possa realmente nos abençoar a todos nessa noite. E que nós possamos sair daqui desse lugar cristãos um pouco melhores, ou crentes um pouco melhores. Nós possamos sair daqui crescendo um pouco mais em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sempre tenho dito que quando a gente se reúne numa reunião e a gente vem para louvar a Deus, a gente vem para agradecer ao Senhor, a gente vem para escutar a sua palavra. Uma das razões primordiais para isso é a gente crescer em Cristo, a gente se tornar um cristão melhor, a gente se tornar um crente melhor. O desejo do meu coração nessa noite é que ao você escutar o ensinamento da palavra do Senhor para a sua vida, isso venha acontecer contigo, isso venha acontecer com você. Você possa sair daqui melhor do que quando você aqui chegou. Amém? Então, se você tem uma Bíblia, eu quero te convidar a procurar na sua Bíblia Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 12. Evangelho segundo Mateus 6, 12. Evangelho segundo Mateus 6, 12. Você pode ficar de pé um pouquinho em respeito à leitura da Bíblia? Olha o que diz aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você pode repetir comigo? Diga assim, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor Deus e Pai, que o ensinamento que está aqui, Senhor, posto para nós nessa noite, ele possa realmente nos ajudar, Senhor. E que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E sermos um testemunho do poder do Evangelho na nossa vida, em nosso lar, em nosso trabalho, no estudo, na igreja, em toda parte, meu Pai. Que a nossa vida realmente, ela resplandeça a ação do Senhor. Deus, e que através de nós muitos sejam abençoados também. Eu te peço, eu te agradeço, Pai. Amém. Senta um pouquinho. Eu acredito que todos aqui, de alguma maneira ou de outra, já tiveram contato, de alguma forma, com essa breve leitura que eu fiz. Essa leitura, ela está inserida no contexto de uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Certa vez, os discípulos de Jesus o procuraram e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então os ensinou uma oração. Essa oração, conhecida popularmente como oração do Pai Nosso, mas que na verdade não tem esse nome na Bíblia. Na verdade, essa oração, ela, se tivesse que ser chamada de algum nome, seria a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Porque não é dado nome a essa oração. Popularmente se chamou essa oração de a oração do Pai Nosso. Porque começa dessa forma, Pai Nosso, mas não é esse o nome da oração. Se você ler na sua Bíblia, você não vai ver isso na sua Bíblia. Você não vai ver esse nome para essa oração. Essa oração é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando estes lhe pediram que ele os ensinasse a orar. E essa oração, ela deve servir para a minha vida e para a sua vida como um modelo de oração. O objetivo de Jesus ensinar essa oração aos seus discípulos não era que os seus discípulos tomassem essas palavras e simplesmente as repetissem. É comum a gente ver as pessoas repetirem essa oração. Por todo lado, a gente vê as pessoas repetirem essa oração. Mas o objetivo de Jesus não era que a gente repetisse essa oração simplesmente. O objetivo de Jesus é que essa oração viesse a fazer parte da nossa vida, fosse fonte de inspiração para a nossa vida, para, por meio dessa, nós desenvolvermos nossa oração. E dentro do contexto dessa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, é interessante a gente notar isso, que ele coloca essa questão aqui de perdoar e de pedir perdão, que é o objetivo que eu tenho aqui hoje à noite para apresentar para você, para ensinar você, ajudar você a ter mais facilidade de perdoar e de pedir perdão. Veja que Jesus, ele coloca essa questão do perdoar e do pedir perdão num contexto de oração. Contexto de oração é contexto de presença de Deus na vida. Contexto de oração é contexto das coisas de Deus, do fluir de Deus acontecendo na vida da gente.
Contexto de oração é proximidade da nossa vida com Deus. Consequentemente, quando pessoas têm dificuldade de perdoar, quando pessoas têm dificuldade de pedir perdão, isso revela na vida das pessoas alguma coisa que não está certa no seu relacionamento com Deus. Alguma coisa que não está fluindo no seu relacionamento com Deus. Porque se tivesse fluindo um relacionamento da pessoa com Deus, se a presença de Deus fosse intensa na vida da pessoa, com certeza não seria tão difícil perdoar. E não seria tão difícil pedir perdão. Uma das razões pelas quais eu estou aqui hoje à noite falando sobre esse tema, perdoar e pedir perdão, é que algumas semanas atrás, não poucas, 2 ou 3 atrás, 2 está quase fazendo que eu estou aqui, né? Então umas 3 semanas atrás, um pouquinho antes de eu vir para o Espírito Santo, eu me deparei com uma situação que me trouxe um peso muito grande ao coração. Eu fiquei realmente angustiado com essa experiência que eu vivi. Eu fui fazer um trabalho de aconselhamento com uma pessoa. Essa pessoa, ela estava com um problema com outra pessoa. E eu fui, então, procurar resolver essa situação. E havia uma necessidade nesse contexto de que se liberasse perdão e que se pedisse perdão. E a gente começou então a conversar com essa pessoa e escutar o que ela tinha para dizer, o que estava no seu coração, escutar a visão que ela tinha do acontecido, do que havia acontecido entre ela e a outra pessoa. E aí fomos conversando. E fomos ministrando ao coração daquela vida. Mostrando para ela algumas coisas que ela precisava entender. E levando a pessoa a um caminho de perdoar e de pedir perdão. E eu vou dizer para você, foi muito difícil aquele tempo ali, aconselhando aquela vida. Foi realmente uma verdadeira batalha espiritual. Quando eu pensei, depois de muito tempo conversando com ela, que eu havia conseguido alguma coisa com aquela criatura, porque ela esboçou uma expressão de reconhecer o erro dela. Chegou um momento do que nós falávamos e da conversa, que ela chegou a admitir que ela tinha errado. E eu cheguei a pensar naquele momento, estou conseguindo alguma coisa, estou conseguindo fazer com que alguma coisa mude aqui, depois de tanto tempo de conversa. De repente, a coisa virou de um jeito de novo, voltou tudo a estaca zero. E é como se eu estivesse vendo aquela pessoa na minha frente agora, porque aquilo foi muito chocante. Ela olhou para mim, de uma hora para outra, ela disse assim: eu não vou me humilhar. Eu já me humilhei demais. E ela estava realmente com os nervos na flor da pele. Como se diz no ditado popular. Aquilo foi algo que realmente me impressionou. Depois de muito tempo, graças a Deus, a gente conseguiu reverter essa situação. No final, a situação foi bênção, porque ela pediu perdão para a pessoa, e perdoou a pessoa. A gente conseguiu, depois de muito tempo, fazer a reconciliação, mas não foi fácil. E eu saí daquele lugar
com uma inquietação no meu coração, com uma pergunta dentro de mim. Por que é tão difícil as pessoas perdoarem? Por que é tão difícil as pessoas pedirem perdão? E dentro do meu coração, eu saí daquele lugar convicto de que eu deveria de ensinar mais as pessoas sobre isso. Que eu deveria de ministrar mais a respeito desse assunto para as pessoas na igreja. E estou fazendo isso desde então. No domingo seguinte a essa experiência, era o nosso culto de Santa Ceia, eu ministrei essa mesma palavra que estou ministrando aqui, na igreja. Depois, logo em seguida ao domingo, na terça, nós já viajamos para cá. E praticamente em todos os lugares por onde eu passei, e praticamente preguei todo dia, em algum lugar, eu ministrei essa palavra. E estou terminando a nossa viagem aqui ao Espírito Santo, hoje à noite aqui, também ministrando essa palavra. Porque eu sei que a experiência que eu vivi lá não é diferente aqui. Em todo lugar, isso é uma realidade presente. As pessoas realmente têm muita dificuldade para perdoar e para pedir perdão. As pessoas realmente têm dificuldade de lidar com as questões ligadas ao relacionamento. As pessoas têm dificuldade dentro do próprio lar, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Quantas e quantas vezes essa situação dentro do lar, ela acontece. Quantas e quantas vezes o esposo e a esposa já foram dormir brigados um com o outro, cada um para um lado e salve-se quem puder. Essas coisas são coisas da vida da gente. Amém, meus irmãos? Ter dificuldade de relacionar-se com alguém é uma coisa da nossa vida. Ter problemas com uma pessoa, ser maltratado por alguém, ser ofendido por alguém, ser traído por alguém, alguém fazer um mal para nós, isso é coisa da vida da gente. Isso é a realidade desse mundo que jaz no maligno, onde o pecado está presente. E nós, mais do que qualquer outra coisa, precisamos aprender a lidar com essas questões. Isso só não vai existir mais quando a gente estiver lá no céu. Lá não tem pecado. Lá não tem maldade. Lá nós vamos estar na presença de Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nessa terra, nós vamos ter que lidar com isso. Isso vai acontecer conosco. Não tem como a gente fugir disso. Eu sou pastor há muitos anos. Quantas e quantas vezes eu vi pessoas se retirando da igreja porque se desentenderam com alguém ali dentro. E se eu perguntar aqui, com certeza, muita gente já viu esse filme. Porque se depararam com um problema de relacionamento, não souberam lidar com esse problema, e a solução imediata foi fugir do problema. Porque isso, na verdade, é uma fuga. Isso, na verdade, é uma fuga. Se ela vai para um outro lugar, o que vai acontecer lá? Não tem nenhum anjo do céu lá, naquele outro lugar que ela vai. Vai aparecer outro problema lá igual. Porque lá também existe uma realidade de problemas entre as pessoas nessa área. Lá não é o céu. E o que eu percebo na vida de muitos
é que eles ficam pulando de igreja em igreja. Eu conheço uns quantos que ficam desse jeito, saltando de galho em galho. E nunca amadurecem espiritualmente, e nunca são instrumentos nas mãos de Deus para abençoar os outros, porque estão sempre em rota de colisão com os outros e fugindo da solução do problema. Isso é uma verdade. Espero que isso não seja uma verdade com você. Mas se de alguma maneira isso vai te ajudar, glorificado seja Deus. Se você já andou pulando de galho em galho e parou aqui nesse lugar, que você pare por aqui então. Que você não vá adiante. E que você aprenda a crescer aqui. E a enfrentar as dificuldades e os problemas aqui. E amadurecer aqui. E se tornar uma bênção aqui. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer para você que com certeza é um grande desafio que a gente tem. Aprender a perdoar ou pedir perdão. Isso não é algo que é fácil, mas é algo que é possível. Amém, meus irmãos? Isso é, com certeza, a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, enquanto nós somos cristãos, crentes em Jesus. Veja que Jesus coloca essa questão do perdão, do perdoar e do pedir perdão num contexto de oração, ensinando as pessoas a pedirem perdão a Deus e a perdoarem o seu semelhante. Isso é da vontade de Deus que assim aconteça. Quando isso não acontece, alguma coisa, como eu já disse anteriormente, está refletindo na nossa vida que não está bem. E para ajudar você, eu quero te dar pelo menos 2 orientações aqui, a fim de que você tenha mais facilidade de perdoar e de pedir perdão. Porque se eu apenas disser para você que você deve perdoar e pedir perdão, eu estou dizendo para você o óbvio. A questão maior não é dizer para você que você deve aprender a perdoar e a pedir perdão. A questão maior aqui é como você pode ser ajudado a ter mais facilidade para pedir perdão e para perdoar. É o que eu posso, à luz da palavra de Deus, fazer para ajudar você a poder liberar perdão com mais facilidade para alguém que te causa algum dano, ou para pedir perdão para alguém que lhe causou, que você causou alguma coisa, algum dano para essa pessoa. E à luz disso, Deus me mostrou 2 coisas na sua palavra que para mim são muito significativas, que me ajudaram muito de maneira pessoal. Inclusive eu estava comentando com o pastor Arthur, que está viajando comigo aí pelas cidades onde a gente tem as igrejas, diante de alguns problemas que a gente andou enfrentando no caminho, nessa viagem, ou que nós tivemos que resolver como líderes da igreja, eu estava dizendo para ele, olha, se fosse noutra época, que Deus não estivesse falando comigo essas coisas que Ele está falando comigo, eu estaria sendo muito mais duro com essa ou essa pessoa que está fazendo essa ou essa coisa. Graças a Deus que o Senhor está ministrando ao meu coração e que eu estou entendendo melhor algumas coisas, para eu ser mais tolerante com os outros, para eu ter mais misericórdia com as outras pessoas. Então eu quero dizer uma coisa para você de antemão, antes de tudo, que essa palavra tem sido muito bênção para a minha própria vida.
e tem me ajudado muito nas questões de dificuldade que a gente tem que resolver com as pessoas. O primeiro a aprender em tudo isso e a ser ministrado sou eu mesmo. E Deus realmente tem falado ao meu coração sobre isso. Então eu quero realmente que o Senhor ministre ao seu coração também. E que você, a partir do que você escuta aqui, você também saia daqui com essa perspectiva diante de você, de ser mais misericordioso com as pessoas, ser mais tolerante com as pessoas. Amém, meus irmãos? Primeira coisa que eu quero mostrar para você, o Senhor falou no meu coração numa experiência que eu tive com uma palavra que está em Lucas capítulo 18. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. É uma parábola. Portanto, é uma história que Jesus conta, de onde nós tiramos ensinamento para a nossa vida. Capítulo 18, versículos de 9 a 14. Diz assim esse trechinho. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé ou em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus aqui, ele fala algo muito interessante nessa parábola. Ele traz à tona aqui a vivência de um homem chamado fariseu, que estava no templo, portanto eles estavam num lugar de oração, de comunhão com Deus. E a vivência de um publicano, que era considerado por todos na sua época um grande pecador. O fariseu, ele se apresentou lá no templo e começou a expressar tudo que ele era. Começou a falar dele mesmo, para si mesmo, que ele era um homem diferente dos demais. Que ele não era roubador, que ele não era injusto, que ele não era adúltero, e que ele não era tão pecador quanto aquele publicano que estava lá longe no final do templo. Ele cumpria os seus deveres religiosos, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. Esse homem aqui, ele era um homem cheio de justiça própria. E essa justiça própria desse homem era uma justiça própria equivocada, que estava enganando a ele mesmo. A justiça própria desse homem estava colocando ele numa posição de superioridade em relação aos demais. É como eu estou aqui numa posição mais elevada que vocês que estão aí. Eu estou um degrau acima de vocês. E eu posso olhar para vocês de cima para baixo.
eu sou melhor do que vocês, eu estou um degrau acima de vocês. Vocês são inferiores a mim, vocês estão um degrau abaixo de mim. É mais ou menos isso que o fariseu estava fazendo em relação ao publicano que estava lá no templo. Quando nós somos cheios de justiça própria, como esse fariseu, nós vamos ter muita dificuldade de perdoar alguém. Porque nós vamos nos achar melhores do que aquele que fez o mal para nós. Nós vamos olhar para o outro que fez uma maldade para a gente de cima para baixo. E vamos apontar o dedo para ele. Eu conheço muitos crentes, assim chamados, que vivem apontando o dedo para os outros. E acusando os outros, porque os outros não estão fazendo isso, porque os outros não estão fazendo aquilo, porque não estão usando a roupa certa, porque não estão usando o corte de cabelo certo, porque estão usando uma bijuteria ou uma joia que não deveriam de usar, e ali começam a colocar o dedo. Quantas e quantas pessoas já não entraram em determinadas igrejas que existem por aí, e quando o pregador viu aquelas pessoas entrarem na igreja, ele já começou a falar diretamente para aquela pessoa e apontar o dedo para ela, para o traje dela, para a cor do cabelo dela, para o brinco que ela está usando. Parece que as irmãs são mais castigadas até nesse sentido. Eu já vi isso inúmeras vezes. Isso se chama senso de justiça própria equivocado, meus irmãos. Nós não podemos ir por esse caminho, porque se nós formos por esse caminho, nós vamos ter muita dificuldade para perdoar alguém ou para pedir perdão para alguém. Nós temos que aprender com esse publicano, na verdade. Eu e você temos que aprender com esse publicano, que entrou lá no templo para orar a Deus e nem sequer ousava levantar os olhos dele para o alto. Porque ele reconhecia que ele era um pecador. Ele reconhecia a sua condição de pecador diante de Deus. Ele reconhecia a natureza dele, quem ele era. Aos olhos de Deus, todos são pecadores da mesma maneira. Não há ninguém que seja melhor do que outro. Eu sou tão pecador como qualquer outra pessoa aos olhos de Deus. Se há alguma coisa diferente na minha vida, é porque houve algo de Deus que foi realizado na minha vida. Fora isso, eu sou tão pecador como qualquer outro. Eu li um livro, certa ocasião, que me deu uma explicação muito bacana sobre o que é a evangelização, o que é evangelizar. O autor desse livro, ele dizia que evangelizar, trabalhar na evangelização, é ir falar para um mendigo que está aí na rua, aonde a gente encontra comida para comer. Isso é que é evangelizar. Quando você vai para o mendigo da rua e diz para ele aonde tem comida para comer, você está mostrando para ele que você é tão mendigo quanto ele, só que você achou onde tem a comida e você está chamando ele para vir comer lá, para ele não ficar lá na rua. Isso é que é evangelizar. Evangelizar não é chegar lá e dar de dedo nas pessoas, fazer julgamento sobre a vida das pessoas, condenar as pessoas. Não. Evangelizar é dizer, aqui tem comida para a gente. Amém, meus irmãos? Amém. Um mendigo indo atrás do outro mendigo para dizer para ele onde é que tem comida para comer. Isso é que é evangelizar. Eu sou tão mendigo quanto os demais mendigos que tem por aí. Só que eu achei onde tem comida. Aqueles ainda não acharam.
Nós temos que entender isso. Quando a gente entende que a gente é tão pecador como os que estão errando contra nós, fica mais fácil a gente perdoar quem errou contra a gente. Fica mais fácil pedir perdão para alguém quando a gente erra. Porque a gente percebe que a gente não é melhor do que as outras pessoas. Nós somos iguais a elas, pecadores. Uma coisa importante que eu quero frisar aqui, ó. Eu citei o exemplo dessa pessoa que eu estava aconselhando e que ela expressou nesse aconselhamento, num determinado momento da conversa, quando eu pensei que a coisa estava se encaminhando para uma solução, ela disse: eu não vou me humilhar, eu já me humilhei demais. Na mente daquela pessoa, no coração dela, ela estava achando que pedir perdão, que perdoar, era humilhação. E na cabeça de muitas pessoas e no coração de muitas pessoas, é bem assim. Elas pensam que perdoar uma pessoa que lhe fez uma maldade, ou pedir perdão para alguém que você cometeu um erro, isso é humilhação. Eu quero dizer para você, ó, que quem coloca esse tipo de pensamento na nossa mente e quem faz isso habitar no nosso coração é o diabo. É o diabo que faz esse tipo de pensamento entrar na nossa mente e atingir o nosso coração. Perdoar uma pessoa que faz uma maldade para nós, pedir perdão para alguém quando a gente erra, não é humilhação, não. É estar fazendo o que agrada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É estar com a vida da gente no altar de Deus, na presença de Deus. É estar com o nosso relacionamento com Deus livre de obstáculos, de modo que Deus manifesta o seu favor para com a gente e a gente libera para as outras pessoas. Amém, meus irmãos? Humilhação, na verdade, é não ser capaz de perdoar. Humilhação, na verdade, é não ser capaz de pedir perdão. Porque quem está fazendo isso com a gente é o inimigo, que está com o seu pé sobre a nossa cabeça e está nos pisando. Está travando a nossa vida, amarrando a nossa vida. Isso que é a verdade. Jesus, ele disse, ó: todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, meus irmãos? Se você alguma vez, ou em alguma circunstância, chegou a pensar que perdoar, que pedir perdão é humilhação, reconheça que você errou ao pensar isso. Reconheça que isso é algo que você pensou que não agrada a Deus. Confessa para Deus isso. E não aceita mais que o inimigo plante esse tipo de pensamento na sua mente ou transfira isso para dentro do seu coração. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Do ponto de vista do Senhor Jesus e de Deus, é exatamente o contrário. Quem se humilha vai ser levantado. Quem se levanta por conta e acha que tem direitos, né, sobre os demais e que é melhor sobre os demais, esse vai ser humilhado. Amém, meus irmãos? Que ao compreender as coisas dessa maneira, nesse aspecto aqui que eu estou mencionando, você possa ter mais facilidade para perdoar.
você possa ter mais facilidade para pedir perdão. Quando alguém errar contigo, olha para a pessoa e veja essa pessoa como uma pessoa igual a você. Olhe que você é tão pecador quanto ela. E mais, para eu terminar essa parte. Jesus, ele disse assim certa vez, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Do jeito que você trata os outros, em algum momento na sua caminhada de vida, irão tratar você. Pode ter certeza. Do jeito que você mede a vida de alguém, na sua fita métrica ou no seu metro de medir, um dia vão pegar essa fita e esse metro e vão medir você. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Do jeito que a gente está medindo os outros, alguém um dia vai nos medir também. E eu tenho certeza absoluta que quando alguém fizer uma medição na nossa vida, a gente não vai sentir bem. A gente não vai se sentir feliz. Portanto, enxergue você mesmo como um pecador e aqueles que estão falhando com você como pecadores iguais a você. Todos nós somos dignos da misericórdia lá do alto. Amém? Que possamos dar essa misericórdia aos outros. Também. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero ensinar você aqui, para ajudar você a ter mais facilidade de perdoar e de pedir perdão, está no Novo Testamento da Bíblia também, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu quero ler do versículo 6 até o versículo 11. Aqui diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós temos aqui, uma abordagem bíblica que nos chama a atenção para a nossa condição espiritual diante de Deus, antes de Jesus ser uma realidade na nossa vida. O homem de Deus, ele fala uma coisa aqui que eu li muitas vezes e eu não conseguia captar o sentido disso. Agora eu estou entendendo isso melhor. Quando ele diz aqui, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Em outras palavras, o que ele está falando aqui é o seguinte, que você vai ter que trabalhar muito para encontrar alguém que queira morrer por outra pessoa. É quase como que ir para o garimpo, garimpar uma pedrinha que vai se tornar uma pedra preciosa no futuro. Você vai ter que trabalhar muito, garimpar muito para achar. Achar alguém que queira morrer por outro, vai ser difícil de achar. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa relativamente boa. É relativo porque ninguém é bom realmente.
né, na sua plenitude. Então é relativo. Você não vai achar, vai ser muito difícil. Agora imagina alguém morrer por alguém que não merece nada. Na verdade, que merece só punição e castigo. Isso é muito difícil, você nunca vai achar. É assim que a gente compreende o amor de Deus. E para a gente poder perdoar com mais facilidade, poder pedir perdão com mais facilidade, a gente tem que compreender melhor o amor de Deus e a graça de Deus para com a nossa vida. Se a gente não compreender isso, como a gente deve compreender, nós vamos realmente ter dificuldade de perdoar e pedir perdão. Mas quando a gente começa a entender melhor o amor de Deus, a graça de Deus na nossa vida, isso vai ajudar a gente a perdoar com mais facilidade, vai ajudar a gente a pedir perdão com mais facilidade. Olha como esse texto aqui descreve uma pessoa sem Cristo. O que diz aqui, ó? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Uma pessoa sem Cristo, à luz do ensinamento bíblico, é chamado de ímpio. A Bíblia fala aqui, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores perdidos nos seus pecados. Depois aqui no versículo 10 diz que se nós, quando inimigos, veja as expressões, ímpios, pecadores, inimigos. Do ponto de vista lá do céu, a humanidade inteira, sem Cristo, está nessa condição espiritual. São ímpios, pecadores perdidos, inimigos de Deus. Uma vez nós estávamos numa aula, há muitos anos atrás, quando eu era aluno na escola de teologia onde eu estudei, e ali chegou um pastor, já com a cabecinha branca, para nos dar uma aula. Ele era um palestrante que havia sido convidado pela escola para vir ministrar para os alunos algumas palestras. E ele chegou no primeiro dia lá para ministrar para a gente, e ele começou mais ou menos desse jeito para quebrar o gelo, né, do pessoal. Olhou assim para o que estava bem na frente e perguntou assim: como é que é o nome da sua mãe? Diz o nome da tua mãe. Hã? Célia. O nome da mãe dela é Célia, tá? Diz o nome da tua mãe. Diz. Hã? O nome da mãe dele é Iraci. Como é que é o nome da sua mãe? Hã? Dalva. O nome da mãe dele é Dalva. E ele começou a perguntar para todo mundo o nome da mãe. E todo mundo foi dizendo o nome da sua mãe. Daí, quando ele se deu por satisfeito, que todo mundo disse o nome da mãe, ele olhou para todo mundo e disse assim para todo mundo: eu quero dizer uma coisa para vocês, que do ponto de vista espiritual, o nome da mãe de cada um de vocês não é esse. Do ponto de vista espiritual, a Bíblia dá um nome diferente para a mãe de vocês. E aí ele foi lá na carta de Paulo aos Efésios, aonde eu vou ir para ler, para você saber qual é que é o nosso nome do ponto de vista espiritual. Olha aqui, ó. Veja o que diz aqui na palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 3.
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olhe só quem é a nossa mãe. A nossa mãe é a Dona Ira, pessoal. Essa é a nossa mãe, é a Dona Ira. Espiritualmente falando, éramos por natureza filhos da ira. Quando Deus olha do céu para a humanidade sem Cristo, Ele nos vê todos nós, por natureza, filhos da ira. E o que nos caracteriza filhos da ira é a realidade do pecado na nossa vida. O pecado na minha vida, o pecado na sua vida, o pecado na vida de todas as pessoas é uma agressão à santidade de Deus, é uma ofensa à santidade de Deus, é um ataque frontal à santidade de Deus. O pecado afronta Deus. Se há alguma coisa que a gente mereça receber na nossa vida da parte de Deus, é o justo castigo pelos nossos pecados. Isso é o que eu e você merecemos de Deus. O justo castigo pelos nossos pecados. Nada mais do que isso. Se Deus fosse nos tratar como Ele deveria de nos tratar, Ele teria que nos tratar dessa forma, nos julgando pelos nossos pecados, executando juízo sobre nós em relação a todos os nossos pecados, porque é isso que nós merecemos, por causa deles. E ainda tem pessoas que, cheios de justiça própria, como o fariseu, acham que merecem alguma coisa de Deus por uma suposta boa ação que fizeram na sua vida. E desconhecem a realidade da presença do pecado na sua vida. E o que isso significa na sua vida em relação à pessoa de Deus. Agora presta atenção, ó. A sentença do juízo de Deus sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, ela estava decretada. O salário do pecado é a morte. A sentença estava decretada sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. O justo castigo de Deus ia cair sobre nós. Certa vez, Jesus disse para um grupo de pessoas: se não me credes, morrereis nos vossos pecados. Morrer no pecado é morrer sentenciado pelo juízo de Deus. É não ter esperança alguma de perdão, de salvação e de vida eterna. Mas sabem o que Deus fez com essas ofensas que nós cometemos contra Ele, por causa dos nossos pecados? Deus tomou essas ofensas de sobre a minha cabeça, de sobre a sua cabeça, e Ele colocou essas ofensas sobre o seu Filho unigênito, lá no madeiro, no Calvário. Quando Pedro fala na sua segunda carta lá, ele diz: carregando Ele mesmo no madeiro os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que me traz a paz, sabe onde é que foi parar? Sobre Jesus, o Filho unigênito de Deus.
E Deus julgou o meu pecado, a minha sentença, a minha ofensa sobre o próprio Filho dele. Para que uma vez julgado o meu pecado no seu próprio Filho, condenado o meu pecado no seu próprio Filho, executada a sentença que era minha sobre o próprio Filho de Deus, Deus pudesse então perdoar os pecadores. Amém, meus irmãos? Para eu ser perdoado por Deus, para você ser perdoado por Deus, para as pessoas poderem ser perdoadas por Ele, Jesus precisou morrer por nós. Se Jesus não tivesse morrido por nós, não haveria como Deus liberar perdão para ninguém. E ainda tem gente pagando penitência por aí para ser perdoado. Isso é desconhecer o fundamento do perdão de Deus para a nossa vida. Isso é desconhecer a manifestação do amor de Deus e da sua graça para conosco. Eu quero dizer para você, Deus não nos tratou e continua não nos tratando como a gente merece. Deus nos tratou e continua nos tratando como a gente não merece. Isso é graça, favor imerecido. Isso é graça, na sua mais pura expressão. O que eu mereço é ser julgado e condenado. Deus toma esse julgamento e essa condenação e executa sobre o seu Filho. E aí, por causa que isso foi executado sobre o Filho dele, ele então libera perdão para mim que não mereço o seu perdão. Isso significa graça de Deus. Amém, meus irmãos? Quando eu começo a entender melhor isso, como Deus me perdoa, quando eu começo a entender melhor como Deus julgou o pecado no seu próprio Filho para que eu pudesse ser perdoado, eu vou ter mais capacidade de poder liberar perdão para alguém que me faz uma maldade. Presta atenção, te liga um pouquinho nisso. Se Deus foi capaz de julgar os meus pecados, os seus pecados, os pecados de todas as pessoas, no Filho inocente dele, e executar o juízo que deveria de cair sobre a cabeça de todos nós, sobre o Filho dele, para que eu pudesse ter perdão, ser perdoado por ele. Por que eu não posso perdoar uma pessoa que me fez uma maldade? Por que eu não vou pedir perdão para alguém que eu preciso pedir perdão? Que tamanho foi a humilhação de Jesus Cristo na cruz? Você consegue medir isso? Será que pedir perdão para alguém vai ser mais humilhante do que o que Jesus realizou no Calvário? Perdoar alguém vai ser mais humilhante do que Jesus realizou lá no Calvário? Eu fico olhando a cena do Calvário. Jesus ali, no alto, no Monte da Caveira, um lugar de ignomínia, de vergonha. Ali no Monte da Caveira, no Gólgota, a sociedade da época estava dizendo para todo mundo: é assim que a gente faz com quem não presta. É isso.
Isso que significa aquela cruz naquele monte lá e o Cristo ali pregado. É assim que nós fazemos com quem não presta. A gente prega aí. Mas eu tento imaginar o Cristo ali, em plena consciência de quem ele era. E olhando para aquela gente ali, que necessitava do perdão de Deus, e que se ele não fizesse aquilo, não seriam jamais perdoados. Esse Jesus é muito tremendo. Poder olhar para aquela gente ali gritando, crucifica-o. Quase que a dizer assim, morre miserável. E os miseráveis eram aqueles que estavam ali assistindo. Ele não tinha um pecado sequer. E estava pagando pelos pecados de todos nós. E do fundo lá do interior dele, olhando lá do alto de todo o seu sofrimento, pôde ver aquelas pessoas e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É muito amor. Amém, meus irmãos? É um amor que não dá para descrever em palavras. É muito grande o amor de Deus por nós. É muito grande o amor do seu Filho Jesus por nós. Eu creio que nós devemos pensar sobre isso. Meditar no nosso coração sobre isso. E sempre que alguém fizer alguma coisa para nós, ou que nós fizermos para alguém, a gente lembrar que todos nós somos pecadores, somos iguais, não há ninguém melhor do que ninguém. E a gente lembrar como o amor de Deus para com a nossa vida é grande, como a graça de Deus para a nossa vida, ela é maravilhosa. E a gente poder tratar os outros não como eles merecem, mas como eles não merecem. Se a gente fosse tratar aquele que faz o mal para nós como merece, a gente teria que julgá-lo, sentenciá-lo. Vamos perdoá-lo, fazer o que ele não merece, receber o perdão. Já viu alguém receber um choque? Literalmente falando, um choque, quando ele pensa que vai ser acusado e condenado pelo outro, e o outro chega e diz: eu te perdoo. Eu já vi isso acontecer. Mas é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Se a gente aprender essas verdades, a gente vai ter mais facilidade de perdoar, de pedir perdão. Consequentemente, nós vamos ter uma família melhor, um casamento melhor, uma igreja melhor. Nós vamos ter um trabalho melhor, os companheiros de escola melhor, porque nós vamos saber lidar com essas questões de relacionamento, perdoando e pedindo perdão. Amém, meus irmãos? Que você possa lembrar dessas palavras, é o desejo do meu coração, e que isso possa fazer diferença na sua vida daqui para frente. E que você possa verdadeiramente orar a oração que o Senhor Jesus ensinou na sua vida. E que isso seja realmente realidade na sua vida. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vamos repetir juntos? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Fica de pé aí no teu lugar. Ô Senhor.
Fecha os teus olhos um minutinho. Fecha os teus olhos um minutinho. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo ensinamento da sua palavra. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está constantemente nos ajudando, através da sua palavra, do ensinamento da sua palavra, a sermos melhores cristãos, melhores crentes, a crescermos em Cristo Jesus. Deus, e aqui hoje estamos aprendendo, na verdade, a sermos assim. Estamos aprendendo, Senhor. Isso é algo que vamos precisar colocar em prática na caminhada da nossa vida. Porque haveremos de nos defrontar logo, logo com problemas dessa ordem. Haveremos de nos defrontar logo, logo com alguém que vai nos causar algum dano, vai nos fazer algum mal. Haveremos de falhar com alguém em algum momento, logo, logo. E haveremos de ter que pedir perdão. Ó Senhor, que possamos, Pai, nos deixar tratar pelo Senhor. Deus, possamos aprender esses ensinamentos aqui, que são da Tua Palavra. Que em momento algum, Senhor, possamos nos achar melhores do que os outros, negando-lhes o perdão, ou não pedindo perdão. Pai, que possamos enxergar o grande amor do Senhor por nós, a graça que nos foi oferecida em Cristo. E assim como recebemos o perdão do Pai em Cristo, assim como recebemos a graça do Pai em Cristo, possamos também liberar para a vida das outras pessoas. Senhor, na expressão do perdão, do pedir perdão. Oh Deus, que o inimigo não venha nos confundir e nos enganar, Senhor, com a nossa justiça própria. Oh Deus, seja por nós, Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude. Sim, meu Deus, em cada momento da nossa caminhada, para que possamos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração aqui antes de encerrar. Eu não sei se essa palavra falou teu coração, se ela não falou teu coração. Talvez você tenha até lembrado de situações na sua vida que você teve dificuldade de perdoar. Talvez até nem tenha perdoado, eu não sei. Talvez você lembrou de alguma situação da sua vida que você deveria ter pedido perdão e você não pediu. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus é um Deus que nos sara, Deus é um Deus que nos cura, Deus é um Deus que derrama o seu bálsamo sobre a nossa vida para nos sarar, nos curar. E eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que o Senhor haja no teu coração, na tua vida, para que o Senhor derrame o bálsamo dele no seu coração para curar a tua vida, sarar você, te capacitar a perdoar, a pedir perdão. Se você quer que eu ore pela tua vida, sai do teu lugar e chega aqui na frente. Eu quero orar por você, para que a sua vida seja um canal livre para o fluir de Deus, para que não haja impedimento para o fluir de Deus na tua vida, de você receber o que Deus tem para ti, para Ele tirar todo o atrapalho da tua vida. Se você quer que eu ore por você, chega aqui na frente, no altar do Senhor.
te aproxima aqui. A gente vai orar. Vamos pedir para Deus agir na tua vida, tocar no teu coração, te abençoar. Ô Senhor, glória a Deus. Em teus braços e me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Eu não sei agradecer-te pelo que tens feito a mim. Posta só mais um pouquinho aqui, irmão. Eu só posso dar-te agora minha canção. Sim, meu Deus. Tens tomado-me em teus braços e me dado salvação. Sim, Senhor. Teu amor tens derramado em meu coração. É verdade, Jesus. Eu não sei agradecer-te pelo que tens feito a mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste, é verdade, Senhor. Entregaste tudo. Estamos aqui na tua presença, Pai. Vida eterna tu nos destes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Põe a mão assim no teu coração. Você que chegou aqui na frente, se você não veio, põe a mão no teu coração também. Oh Deus, meu Deus e meu Pai, nós queremos ministrar sobre essas vidas, meu Pai, o teu bálsamo, Senhor. Oh Deus, vem sobre essas vidas, vem para sará-las, para curá-las, Senhor, do mal que lhes foi feito, da ferida que foi aberta no coração. Oh Deus, vem, Senhor, tocar essa vida, meu Pai, com a tua mão poderosa. Deus, Senhor, pelas tuas pisaduras nós somos sarados, sarados por inteiro, Senhor. Vem operar aqui nessas vidas, Pai querido. Vem, Senhor, te manifestar aqui nesse lugar. Vem tocar essas vidas, Pai. Que alguma dessas vidas, Pai, se sentiu apunhalada, traída. Oh, Deus, e está, Senhor, sofrendo por causa disso, Pai. Que o Senhor venha sarar essa ferida com o teu bálsamo, Senhor. Com o teu bálsamo que cura, que sara.
te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só o Senhor pode mudar, Senhor, tocar minha história. cada um aqui, Pai, cada pessoa que está aí no seu lugar. A obra é do Espírito Santo, a obra é de Deus. Vem, te manifesta aqui nesse lugar. Vem e opera nessa vida, nesse coração, Pai. Faz a tua obra em nós. Oh Deus, a fim de que sejamos mensageiros do teu amor, da tua graça, do teu favor, Pai. Aleluia, levanta uma das tuas mãos pro alto. Apenas te tocar, Levanta uma das mãos assim pro alto. Serei curado. Glória a Deus. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. É verdade, Senhor. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Senhor da glória. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Nós queremos o nosso milagre, Senhor. Meu milagre vim buscar, só o Senhor pode mudar minha história. Muda, Senhor, transforma, Senhor, abençoa, Pai. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. O Senhor nos ama, Senhor. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Que me ama. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Oh, Senhor. Se eu apenas te Vai tocar, tocando, Jesus vai fazendo a tua obra em nossas vidas, em nosso coração, nos transformando, Pai. Em nome de Jesus. Teu amor nos alcançou, Senhor. Obrigado. Teu amor me alcançou. Obrigado, Minha fé Senhor. me salvou. Teu amor me alcançou. Minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Aleluia. Verdade, Senhor. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Ore a Deus. Diga assim comigo, Senhor. Coloco a minha vida diante de Ti. Coloca a minha vida diante de Ti, Senhor. Realiza a Tua obra na minha vida, Realiza a Tua obra em nós, no meu coração. meu coração, Pai. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado, Pai. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser restaurado, Pai. Eu vou Te dar a honra. Eu vou Te dar a glória. Eu vou te dar a glória. Eu vou Te dar o louvor. Eu vou te dar o louvor.
por tudo que o Senhor fizer na minha vida. Muito obrigado. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está aí do teu lado. Diga para ela que o amor de Deus enche o teu coração, meu irmão. Isso. Diga para a pessoa que está pertinho de você que o amor de Deus enche o teu coração. Abençoe a tua vida. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família. É o desejo do meu coração. E eu sei que também é o desejo do Senhor lá do céu. Amém? Amém? Glória a Deus. E lembra da gente. E ore a Deus em favor da nossa vida. Porque a gente tem tantos desafios a enfrentar. E precisamos tanto da oração do povo do Senhor. Amém? Lembra de nós e que a gente está constantemente aí viajando, indo nas igrejas, procurando ajudar os pastores da maneira que é possível. Então é um trabalho bastante árduo. Então a gente precisa muito da oração dos irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu vou passar aqui para o pastor Jaime encerrar a reunião. Em nome de Jesus. O pastor Vladimir, não sei se ele esqueceu, se ele não quis apresentar a esposa dele, mas está aqui a esposa do pastor Vladimir, a nossa querida irmã Claudete, gostaria que ela se colocasse de pé. É a esposa do pastor Vladimir que acompanha ele, né? Nem todas as vezes, mas quando pode estar junto com ele. E ela deu uma palavra hoje de manhã lá em Rancho Alto, eu peguei a segunda parte, falando, né, sobre casais, sobre famílias. Olha, foi muito bom. E ela está convidada, já até convidei ela, né, sem falar com o pastor, para ano que vem, quando o pastor vier, ela vir junto para dar uma palestra novamente para as famílias, né, para nós aqui, os casais. Amém, irmã? Quem estava lá que gostou? Amém. Oh, glória. Glória a Deus, né? Então, a irmã está convidada para ano que vem, né, estar aqui e trazer uma palavra, né? Amém? Aí vamos fazer um encontro voltado para o norte do estado todinho aqui, né? Para a gente poder estar junto e aproveitar do que Deus tem de melhor na palavra dele para nós como família. Que muitas vezes a gente lê, como nós estávamos comentando hoje, a gente lê, mas a gente nem percebe o conteúdo daquela palavra, né? Quando vem uma pessoa que dá um ensinamento, explica, a gente consegue entender melhor, não é verdade? Eu estava comentando com o Tiago, mas a esposa hoje, né? A gente lê, mas parece que você não entende, né? Mas alguém vem que tem uma inspiração, né? Movido pelo Espírito Santo e fala uma linguagem tão simples que deu para todo mundo entender. Eu até disse para eles, não entendeu quem não quis entender, tá? Tão simples que foi e tão aprofundado na palavra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida da irmã, que Deus continue usando cada vez mais. Amém? Nós queremos cantar mais um louvor. Os irmãos que trouxeram dízimo e oferta, é o momento agora de você estar ofertando para a obra do Senhor. E lembre, né, que dízimo e oferta é a minha gratidão com Deus pelas bênçãos materiais que o Senhor tem me dado. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça. Eu quero estar orando pela sua vida financeira. Não sei como está passando, mas você sabe. E muitas vezes você talvez tenha passado por lutas, situações difíceis na sua vida que tem te apertado. Mas o Senhor é poderoso para poder mudar toda essa situação. Pai, eu quero colocar agora as nossas vidas diante do Senhor. Quero colocar agora cada vida, Senhor, individual diante de Ti. Aquelas, Senhor, que estão passando por alguma situação financeira difícil, Pai. Deus, o Senhor é conhecedor de cada coração e de cada vida que está aqui presente. E eu quero orar, Senhor, no nome do Senhor, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai. Para que haja, Senhor, a Tua bênção em cada coração, Pai. Senhor, eu quero orar nesse momento, para que o coração de cada um também esteja voltado para andar em obediência com a Tua palavra. Quando a Tua palavra diz que é para nós trazer, Senhor, a Tua casa, os dízimos e as ofertas, Senhor.
Deus, o Senhor pediu, e quando nós a obedecemos, o Senhor disse na tua palavra que as janelas do céu vão ser abertas, e bênção sem medida virá sobre a nossa vida, Pai. Pai, a oferta, o dízimo que o irmão tem separado, para estar trazendo hoje no teu altar, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.